Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 413. A verdade oculta sobre aqueles que agem ainda mais nas sombras. Ponto de vista em terceira pessoa. Westeros, ano 300. Ano 264. Fortaleza Vermelha, Porto Real. A venerável cidadela. Sob o olhar do conclave. Escrevo-lhe com a urgência e a descrição que a situação exige. Sua graça, Aerys II Targaryen, continua a demonstrar sinais de crescente instabilidade. Seus acessos de fúria tornaram-se mais frequentes, assim como episódios de paranoia e desconfiança em relação aos seus próprios conselheiros. Conforme instruído pelo conclave, comecei a administrar as substâncias designadas em doses cuidadosamente medidas. Os efeitos já são observáveis. A mente do rei tornou-se mais suscetível à agitação e sua capacidade de julgamento deteriora-se gradualmente. Não apresento objeções ao propósito de tais ordens, embora reconheça a gravidade do que está sendo feito. A estabilidade do reino, como sempre, deve prevalecer sobre o indivíduo. Continuarei a informar sobre quaisquer alterações significativas. Com lealdade à ordem. Grande Mestre Pycelle. Ano 276 d.C. Fortaleza Vermelha, Porto Real. A cidadela. O estado de saúde de sua graça é irreversível. A paranoia domina completamente sua mente. Ele já não distingue aliados de inimigos. A corte vive sob constante temor, e rumores de sua loucura se espalham rapidamente pelos 7 reinos. Como previsto, sua imagem como governante está permanentemente comprometida. Se esse era o resultado desejado, posso afirmar que foi alcançado. Não há mais necessidade de aumentar as doses. O dano já está feito. Permanecerei em minha posição, aguardando novas instruções. Pycelle, Grande Mestre da Fortaleza Vermelha. Ano 273 d.C. Fortaleza Vermelha, Porto Real. A cidadela, sob o julgamento do conclave. Conforme solicitado, apresento o relatório atualizado sobre o estado de saúde de sua graça, a rainha Rhaella Targaryen. A rainha continua a apresentar fragilidade física recorrente, agravada por sucessivas gestações mal-sucedidas ao longo dos anos. Os registros mantidos nesta fortaleza indicam um padrão persistente de perdas, abortos espontâneos, natimortos e crianças que não sobreviveram aos primeiros dias de vida. Entre os casos documentados, destacam-se múltiplas ocorrências em que os recém-nascidos apresentaram deformidades graves, extrema fraqueza ou incapacidade de respirar sem auxílio. Tais eventos tornaram-se frequentes o suficiente para não serem mais tratados como incidentes isolados. De acordo com as diretrizes previamente estabelecidas, a administração das substâncias tem sido mantida em doses mínimas e consistentes, para não levantar suspeitas. Os efeitos parecem contribuir para o enfraquecimento progressivo da rainha, especialmente durante os períodos de gravidez. Observa-se que a cada nova gravidez, o corpo de sua graça responde com menos resistência, resultando em ciclos cada vez mais curtos entre a concepção e a perda. Vale ressaltar que tais resultados estão em consonância com registros históricos de intervenções semelhantes, nas quais a continuidade da linhagem foi comprometida sem a necessidade de medidas mais diretas. Até o momento, não há indícios de que as ações tenham sido percebidas pelo tribunal ou por membros da Guarda Real. A continuidade do método permanece viável e eficaz. Submeto este relatório à avaliação do conclave, a serviço do conhecimento e da ordem. Grande Mestre Pycelle. Ano 282 d.C. Fortaleza Vermelha, Porto Real. A cidadela, sob o olhar do conclave. Informo que por ordem de sua graça, Aerys II Targaryen, a rainha Rhaella Targaryen foi enviada para a Pedra do Dragão no início dos recentes conflitos. A rainha está grávida, porém está fora do nosso alcance direto desde que deixou a corte. Diante disso, não há meios de manter a administração das substâncias previamente utilizadas. Qualquer continuação do procedimento torna-se, neste momento, inviável. Sem acesso à rainha ou à sua comitiva, não posso garantir qualquer influência sobre a gravidez em curso. A situação está completamente fora do controle desta posição. Aguardo instruções do conclave. Em serviço. Grande Mestre Pycelle. Ano 272 d.C. Fortaleza Vermelha, Porto Real. A cidadela, sob o julgamento do conclave. Registro aqui uma observação que considero digna de atenção imediata. Lady Joanna Lannister foi recentemente convocada aos aposentos privados de sua graça, Aerys II Targaryen, em mais de uma ocasião, sem a presença de damas ou testemunhas formais. Essas visitas ocorreram em horários incomuns, e sua frequência levanta questões sobre a natureza desses encontros. Desde então tenho notado mudanças sutis em seu estado, sinais iniciais de uma possível gravidez, embora ainda não confirmada oficialmente. Sua postura, fadiga e alterações físicas discretas indicam essa possibilidade. Considerando o conhecido interesse de sua graça na referida dama, não descarto a hipótese do envolvimento direto do rei. Se confirmado, o impacto é grave. A possibilidade de descendentes ilegítimos com traços da linhagem Targaryen exige atenção e orientação imediatas do conclave. Aguardo instruções sobre como proceder nesta situação, a serviço do conhecimento e da ordem. Grande Mestre Pycelle. Ano 272 d.C. Rochedo Casterly. A cidadela, sob as diretrizes do conclave.
Conforme instruído, iniciei a administração das substâncias designadas em lei de Joanna Lannister, tomando extremo cuidado para que nenhuma suspeita surja na casa Lannister. A dosagem foi diluída em infusões e alimentos leves, compatíveis com seu estado atual. A administração ocorre em intervalos regulares, evitando mudanças abruptas que possam gerar dúvidas. A gravidez prossegue, porém já se observam sinais de enfraquecimento progressivo. A paciente apresenta fadiga constante, palidez acentuada e períodos prolongados de indisposição. De acordo com os registros fornecidos pela ordem judicial, tais sintomas são compatíveis com os efeitos esperados do tratamento aplicado em casos semelhantes. O objetivo permanece inalterado: comprometer o desenvolvimento da criança antes do nascimento, evitando manifestações mais evidentes que possam estar associadas à intervenção externa. Reitero que não há indícios de suspeita por parte de Lord Tywin Lannister ou de qualquer outro membro da casa. Continuarei seguindo as diretrizes estabelecidas até a conclusão do processo, a serviço da ordem e do conhecimento. Mestre Olys, Rochedo Casterly. Tywin também estava relendo todas as cartas, pelo menos pela quinta vez. Ele mal podia acreditar no que via diante de si, mas era inegável. A caligrafia e as assinaturas eram nítidas, ambas do mestre Pycelle e do mestre Olys, o mestre que cuidara de Rochedo Casterly por 30 anos. Primeiro, Pycelle denunciou o fato de Joanna ter dormido com o Rei Louco ou ter sido forçada por ele, possivelmente dando à luz um filho Targaryen. Depois, Pycelle enviou essas cartas à Cidadela, afirmando que Joanna havia sido forçada a dormir com Aerys. Só de pensar nisso, Tywin ficou furioso imediatamente. Não, isso não pode ser verdade, tentou dizer a si mesmo. Joanna não faria isso. Ela não esconderia uma coisa dessas. Ela teria me contado. Sua voz estava fraca, talvez surpreendendo até o próprio leão com tamanha fragilidade. Tywin sabia que o Rei Louco sempre fora obcecado por sua esposa, ele a desejava, e isso fazia com que Tywin olhasse para o rei como se quisesse matá-lo, sempre que ninguém estivesse olhando. Joanna sempre se comportou adequadamente apesar do assédio do rei. Ela sempre foi uma dama perspicaz e soube ignorar ou lidar com o comportamento do rei para com ela. Ela nunca desrespeitou Tywin. Joanna me amava. Ela não faria isso comigo. Ele repetia isso constantemente, como se pudesse transformar aquilo em mentira. Ainda assim, sua análise das cartas revelou mais. Pycelle afirmou que depois disso Joanna já apresentava sinais de gravidez, tendo retornado a Rochedo Casterly por esse motivo. As tensões entre Tywin e o rei na época também foram mencionadas. E então veio a informação mais séria nas cartas. A Cidadela havia enviado ordens explícitas ao mestre de Rochedo Casterly. Ela precisa ser envenenada. Ela não pode dar à luz essa criança. Precisamos destruir todos os vestígios de sangue Targaryen. Estava escrito em uma das cartas. Tywin ficou surpreso com o ódio absoluto contra os Targaryen. Havia relatos de que eles vinham caçando até mesmo bastardos filhos de dragão entre o povo comum, matando qualquer um que parecesse ter cabelo platinado ou olhos violeta nos últimos 50 anos. Mas Tywin se importava com algo ainda mais importante para ele. Eles a envenenaram durante a gravidez. Tywin começou a reler as cartas que falavam sobre como o veneno estava fazendo efeito durante a gestação e como, assim como acontecerá com todos os Targaryen envenenados pela Cidadela, eles esperavam que nascesse um menino deformado, com cauda e asas, como já havia acontecido antes quando uma mulher Targaryen deu à luz algo monstruoso e morto. Eles usaram o mesmo veneno, precisamente para matar o bebê no ventre de Joanna em Rochedo Casterly. A linhagem Targaryen, a antiga rainha Rhaella, fora vítima de inúmeros envenenamentos perpetrados pelo próprio Pycelle. Até mesmo o Rei Louco estava sendo envenenado por ele, o que o tornava ainda mais instável e garantia que todos os 7 reinos testemunhassem sua loucura. Isto é uma loucura, murmurou Tywin. Ele voltou subitamente àqueles documentos que falavam especificamente sobre os envenenamentos e sobre o nascimento de Tyrion. Em seguida, vieram os relatos do momento em que Joanna deu à luz. Esperavam que o veneno tivesse surtido efeito, que nascesse um bebê natimorto meio dragão. Mas em vez disso, nasceu um anão. Joanna não sobreviveu. A criança viveu, mas deformada. E então, com frieza, o mestre anunciou à Cidadela: o bebê não é um Targaryen. Ou seja, não havia mais necessidade de usar veneno para matar a criança, nem de denunciar sua possível linhagem com o antigo rei. De modo que o próprio Tywin lidaria com isso. Eles a mataram, mataram-na por puro engano. Sussurrou Tywin. As palavras saíram como adagas em seu coração. As cartas detalhavam exatamente o veneno usado e os horários em que foi administrado. E Tywin ainda não conseguia assimilar tudo. Eles haviam destruído sua doce Joanna, por engano. Enquanto seus dedos apertavam cada uma daquelas letras, seus olhos se voltaram para o símbolo do Ártico. Não havia nenhuma mensagem direta para ele, apenas os documentos. Tywin quase desejou nunca ter visto aquelas cartas. Então, ele soltou uma risada estranha. Aquele desgraçado. Ele está tentando nos afetar. Ele está tentando nos dividir, e está conseguindo. As palavras saíram com desgosto. Eles sabiam exatamente onde atacar. E eles atacaram. Joanna, sua doce Joanna, fora alvo de uma conspiração por pessoas que ele acreditava serem leais? Mas havia uma ordem acima do nome Lannister para os mestres. Você está conseguindo o que quer, Jon Artica. Admitiu Tywin. Como ele poderia não fazê-lo? Eles estavam sendo afetados. E por mais que soubesse que precisava se manter firme, ele não podia ignorar que matou Joanna, a mulher que ele realmente amava.
Seu ódio por Pycelle, por Mestre Olise de Rocher do Casterly, pela cidadela e, acima de tudo, por Aerys, cresceu significativamente. Seu desejo era ir até as Celas Negras, onde Pycelle deveria estar agora, ainda se acostumando à escuridão de seu novo lar, e decapitá-lo ali mesmo com as próprias mãos. Ele sabia que a prisão do mestre já estaria causando grande alvoroço na Fortaleza Vermelha, e não demorou muito para que começasse a ouvir gritos vindos de fora. Deixe-me entrar, agora. Ele reconheceu muito bem a voz de Cersei, praticamente gritando para os homens a deixarem passar. Meu senhor! A porta se abriu, e um guarda Lannister o encarou com certa preocupação. Deixem-na entrar, disse Tywin finalmente. Assim que a porta se abriu, Cersei entrou com passos pesados. Ela costumava ser deslumbrante, a mulher mais bela dos 7 reinos, a rainha leoa, orgulhosa. Tudo o que restou foi uma mulher usando uma máscara naquele momento para esconder sua aparência atual, ocultando o rosto marcado por um animal com garras e asas. Um evento infeliz em Winterfell, sem que ninguém conseguisse explicar como a águia a atacou, além da explicação de que se tratava de magia. Seu andar, antes calmo, controlado e deslumbrante, agora revelava uma mulher vivendo sob o domínio do ódio, passos pesados e autoritários, oprimida pela raiva. Tywin olhou para a mulher, cujo rosto estava oculto, embora seus cabelos ainda estivessem visíveis. O monstro da Fortaleza Vermelha. Era assim que a chamavam agora. Pai, o que isso significa? Por que Pycelle está nas Celas Negras? Ela exigiu imediatamente. Sente-se, Cersei, disse ele com uma raiva contida que até a surpreendeu. Tywin não estava em condições de lidar com sua filha tola. Cersei o encarou por um instante, antes de assentir com cautela. Ela imediatamente perdeu a postura agressiva ao ouvir o tom de voz do pai. Ele estava furioso, muito furioso. Então ela olhou para a mesa, e viu as cartas. Seus olhos se arregalaram ao ver o símbolo selado. Eles? Ela disse, e o medo imediatamente começou a dominá-la. Como não dominá-la? Ela se lembrava muito bem de ser caçada por pássaros durante semanas que tentavam arranhar seu rosto. Isso apenas adiou o inevitável por um tempo, pois ela conseguiu escapar dos pássaros de Jon Arryn por 2 luas cheias, mas em Winterfell, ela foi capturada. Ela olhou imediatamente para a janela, esperando qualquer ataque, teve que ordenar que todos os pássaros fossem mortos imediatamente. Agora, ela temia o céu. Também não percebeu o corvo que se escondeu, apenas para ouvir a conversa. Sim, eles apareceram finalmente. E já começaram o ataque contra nós, respondeu Tywin, ainda sem saber nada sobre os Árticos, se invadiriam o norte ou se chegariam à capital com sua frota, vindos do Mar Oriental. O que isso tem a ver com Pycelle? Pycelle está com eles? Cersei ficou horrorizada com a ideia. Não, esse não é o problema, disse ele calmamente. Então o que é? Cersei estreitou os olhos para o pai. Quando aqueles homens do Ártico saquearam Vila Velha, levaram vários documentos secretos da Ordem dos Mestres. E esses documentos foram enviados nessas cartas. Cersei pegou imediatamente uma carta e começou a ler. Nela havia registros sobre sua mãe, feitos pelo mestre de Rocher do Casterly. Ano 273 d.C. Rocher do Casterly. A cidadela, sob as diretrizes do conclave. Apresento aqui a conclusão do procedimento realizado em Lady Joanna Lannister durante o período de gestação. O parto ocorreu em condições adversas após um período prolongado de debilidade da paciente, compatível com os efeitos esperados das substâncias administradas. A criança nasceu viva, porém apresentando deformidades significativas. Trata-se de um anão com proporções corporais irregulares, embora funcionalmente viável. Não foram observadas características que indicassem ligações com a linhagem Targaryen. Diante disso, concluo que a suspeita inicial não foi confirmada. Quanto à paciente, Lady Joanna não sobreviveu ao parto. O estado debilitado de seu corpo, agravado pela progressão contínua do tratamento, resultou em sua morte pouco depois do nascimento. O objetivo principal, evitar o surgimento de um possível descendente com características indesejáveis, foi, em parte, alcançado, embora com um resultado diferente do esperado. Não há indícios de que a intervenção tenha sido identificada como a causa direta dos eventos. Permaneço à sua disposição para qualquer esclarecimento adicional. A serviço da Ordem. Mestre Olise. Rocher do Casterly. O que é isso? Veneno? Ela não entendeu. Tywin fechou os olhos por um instante, suspirando. Pycelle enviou uma carta à cidadela quando sua mãe engravidou de Tyrion, quase 30 anos atrás, dizendo que quando Joanna engravidou de Tyrion, ele acreditava que o filho era de Aerys. Pycelle informou à cidadela que sua mãe estava tendo um caso com o Rei Louco. Tywin parecia estar morrendo ao proferir essas palavras. Era humilhante para ele dizer aquilo até mesmo para sua própria filha. Cersei olhou para ele, sem dizer nada por alguns segundos. Isso não pode ser, murmurou ela. Os documentos comprovam isso. A assinatura e a caligrafia são de Pycelle. Você mesmo pode verificar, disse Tywin, mostrando a carta com os escritos de Pycelle anexados. Além disso, aqui está o nosso mestre Olise, tentando envenenar sua mãe durante toda a gravidez, de forma sutil, para que não fosse descoberto. Eles esperavam que Tyrion nascesse como uma criatura grotesca. E bem, eles conseguiram. Mas sua mãe também morreu por causa disso. Sua voz era seca, indiferente. Cersei ficou ali parada, congelada. O que acontecerá com Pycelle? Perguntou ela finalmente após alguns segundos de silêncio. Enviarei uma mensagem à cidadela. Pedirei que um representante venha aqui e explique exatamente como isso aconteceu.
mas Pycelle será executado. Não há necessidade de discutir mais nada sobre. Tywin só queria vingança pela morte de Joanna. Tyrion continua sendo o monstro que matou nossa mãe no final, nada muda o que eu penso dele. A voz de Cersei ainda carregava ódio. Eu não considero meu filho, mesmo sabendo disso. Tywin também não negou. Cersei pareceu satisfeita com a resposta do pai. Apesar de sua mãe ter sido envenenada, Tyrion ainda era um monstro aos olhos deles, uma desgraça para a família. Alguém que deveria ser descartado assim que tivessem a chance. Os Tyrells vão querer saber o que está acontecendo, disse ela por fim. Eu explicarei isso a eles, respondeu Tywin. Eles não são confiáveis, pai. No momento em que virem as cartas enviadas àqueles selvagens, vão querer salvar a própria pele contra aqueles monstros do norte e nos trairão, começou Cersei, expressando suas preocupações na esperança de que seu pai compreendesse. Mas Tywin apenas a encarou com raiva. Você ainda pensa assim? Não seja tola. Precisamos dos Tyrell. Você não entende, pai. Margaery está envenenando meu filho. Joffrey está sendo enfeitiçado por seus encantos. Ela é uma bruxa, disse Cersei por trás de sua máscara. Como ela poderia não sentir raiva de Margaery? Ela era tudo que Cersei não era, e muito mais. Ela não só tinha a admiração do povo da Fortaleza Vermelha e da corte, mas também do povo comum. Ela caminhava pela cidade, fingindo ser uma boa pessoa e a senhora da cidade. Mas Cersei sabia. Ela era uma manipuladora. Alguém que veio para tirar tudo do seu filho. Margaery brilhava como o sol, caminhando pela Fortaleza Vermelha como se ignorasse completamente que Cersei ainda era rainha. Enquanto isso, o nome de Cersei era sussurrado nos cantos. Quando alguém falava dela, era sempre em segredo, longe de ouvidos atentos. O medo que todos tinham de pronunciar seu nome era evidente. Nos primeiros meses após seu retorno do norte, ela usou panos e bandagens para cobrir os ferimentos que a águia lhe causará no rosto. Todos sussurravam coisas horríveis. A rainha que se transformará em um monstro. Aqueles que a viram disseram ter visto uma criatura grotesca. Mais tarde, ela passou a usar uma máscara e só a retirava quando estava com o mestre ou sozinha. Cersei havia se tornado uma máquina de ódio. Ela havia começado até mesmo a matar servos, ou mesmo nobres que zombavam dela. Tudo que lhe importava agora era vingança. Ela acreditava que Arya Stark, a rainha da profecia, estava tentando se vingar dela e de todos os Starks, depois do que havia acontecido. Mas ao mesmo tempo havia agora outra ameaça, Margaery Tyrell, que havia chegado a Porto Real, juntado-se ao exército da Campina ao lado dos Lannisters, estava prestes a se tornar rainha. Cersei odiava isso. Ela detestava aquela mulher que fazia comentários cínicos sobre ela, enquanto escondia tudo por trás de um sorriso amigável e preocupado, mas sempre havia zombaria ali, algo que só Cersei parecia perceber. Como ela odiava aquela mulher. Se pudesse, esmagaria Margaery. Mas ela não podia. Seu pai estava limitando muito suas ações, pois a Fortaleza Vermelha agora a temia, chamando-a de tirana ou monstro da Fortaleza Vermelha. Segundo alguns rumores, sua crueldade às vezes superava até mesmo a de Joffrey. A chegada dos Árticos certamente trouxe ansiedade e medo, mas também uma sede de vingança, vingança pelo que eles haviam feito a ela e ao seu irmão. Seu irmão nunca mais foi o mesmo. Aprendeu a usar a mão esquerda para lutar, mas nunca mais voltou a ser o mesmo espadachim, e jamais voltaria. E ela havia perdido sua arma mais poderosa, sua beleza. Como ela poderia não odiar aquelas pessoas? Não tolerarei mais suas bobagens. Tywin no presente falou com firmeza, já sem paciência depois de tudo aquilo. Ele olhou para Cersei. Joffrey se casará com Margaery. Eles terão um filho, e meu bisneto será o próximo rei. Teremos o apoio do exército Tyrell, seus alimentos e seu ouro, enquanto temos um inimigo em comum. Podemos usar Sansa primeiro. Cersei rosnou ao ouvir seu pai ignorar o perigo que Margaery representava, chamando-a de necessária. Então ela se lembrou da Stark que ainda mantinham como refém. Você está falando do nosso refém, não é? Tywin zombou disso, e uma parte dela hesitou, mas ela ainda o encarou com raiva. Eu fiz o que tinha que ser feito, disse Cersei. Suas ações se tornaram limitadas após um certo incidente com Sansa Stark. Ela havia feito algo abominável à garota, algo que deixou feridas que ainda não cicatrizaram. Tudo por causa do ódio que sentia por Arya pelos Stark e pelos Árticos. Sansa havia se tornado uma garota encolhida e destruída. E os Árticos, ao verem isso, não a perdoariam, nem enxergariam qualquer valor na garota, que já havia traído o próprio pai. Não demonstrariam nenhum amor por ela, e o que Cersei fizera só piorara tudo. Cersei destruíra qualquer chance de uma boa negociação. Você, Tywin rosnou, e Cersei olhou para o pai como se não se arrependesse de nada. Para ela, o que fizera com Sansa Stark era justificável. Tywin chegou ao seu limite. Basta. Preciso me concentrar para a próxima reunião do conselho. Quero todos reunidos em 1 hora. Mas não quero que você continue com essas ideias, entendeu? Disse o pai seriamente. Cersei cerrou os dentes, mas acabou assentindo com a cabeça. Claro, pai, disse ela num tom completamente vazio. Tywin observou sua filha partir, com guardas posicionados para monitorar seus passos enquanto a seguiam pelo corredor. Ele tinha muito em que pensar. Os Articans estavam de volta depois de todo esse tempo. Bem, eles ainda tinham alguns reféns para usar. Pelo menos alguns deles, já que sua filha havia feito algo irreparável a Sansa nas luas passadas, cegada pelo ódio e pelo desejo de vingança. Aquele ato chocou toda a Fortaleza Vermelha e fez com que Tywin colocasse guardas constantemente ao redor de Cersei, diminuindo consideravelmente sua autoridade.
por mais que ela insistisse em se proclamar rainha. Joffrey foi o único que apoiou as ações da mãe, mas Tywin os colocou em seus devidos lugares. Ela estava fora de controle, e agora havia se tornado alguém que eles não podiam mais permitir que agisse livremente. Sua filha era um problema, e ele precisava tirá-la de lá também. Seu filho estava seguindo o mesmo caminho. Não basta que ele tente nos dividir, nós também estamos dispostos a nos destruir uns aos outros, murmurou Tywin. Sua família é insensata. Cersei saiu da Torre da Mão e a primeira pessoa que encontrou foi Tyrion, que observava a irmã. Por trás da máscara, ela ainda era inconfundível, sendo uma das duas únicas mulheres que precisavam esconder o rosto na Fortaleza Vermelha. Olá, querida irmã. Acabei de saber que Pycelle foi preso por papai. Certamente surpreendente. Os Tyrell estão todos agitados no castelo, disse ele, olhando para ela, enquanto ela era seguida por guardas Lannister e um membro da Guarda Real. Guarde essa sua língua afiada para outro lugar, seu monstro, disse Cersei, cheia de ódio. Mas Tyrion não se ofendeu. Ele simplesmente sorriu. Bem, tudo bem se você não quiser conversar, mas agora nós dois somos. Nós dois somos monstros, não é, irmã? A diferença é que eu não uso máscara para esconder meu rosto ferido. Tyrion havia sofrido um golpe de um membro da Guarda Real durante o cerco de Porto Real, e seu rosto ficou desfigurado. Ele viu sua irmã começar a tremer após o comentário. Tyrion imaginou que se ela tivesse uma espada, qualquer coisa em suas mãos, ela teria se atirado sobre ele. Até mesmo seus guardas pareceram preocupados, vendo a filha de Tywin à beira do colapso. Tyrion estava mais do que satisfeito. Ele jamais poderia ter imaginado que a antiga mulher mais bela dos Sete Reinos, bem, isso foi antes de conhecerem Arya Stark de Winterfell, se renderia a isso. Ver alguém que outrora fora proclamada a mais bela dos Sete Reinos tornar-se o monstro da Fortaleza Vermelha foi extremamente gratificante para ele, visto que ela passará a vida inteira chamando de monstro. Agora, ela estava vivendo praticamente a mesma coisa, mas ela conseguiu ser ainda pior. Cersei não foi julgada apenas por sua aparência, com o grande corte que o pássaro enviado por Arya Stark lhe causará no rosto, mas também por suas ações. Ela havia se tornado um monstro incontrolável. Era cruel. Torturava e matava desde que retornara do norte. Nem mesmo seu pai conseguia mais controlar o temperamento de Cersei. Tudo que ela buscava era vingança. Ela via inimigos em todos os lugares. Tywin tentou contê-la, mas não estava tendo muito sucesso. Cersei continuou tremendo por alguns instantes, até finalmente parar. Ela olhou para Tyrion com um brilho nos olhos que dizia claramente, ele pagaria por isso um dia. E de certa forma, isso deixou Tyrion um pouco preocupado. Ela poderia ser pior que o próprio filho. Cersei não disse mais nada. Simplesmente seguiu em frente. Tyrion observou a partir, sem dizer mais nada. Então virou-se e dirigiu-se à Torre da Mão. Queria falar com o pai para entender o que estava acontecendo. Enquanto caminhava, o mensageiro da mão do rei se aproximou. Uma reunião urgente será realizada em 1 hora. Todos devem comparecer. Tyrion apenas assentiu com a cabeça. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo, ele descobriria em breve, então não hesitou em ir para a Torre da Mão, pois iria obter respostas. O que quer que tivesse levado seu pai a prender o mestre do castelo, todos descobririam. Capítulo 414. Eles finalmente estão tomando uma atitude. Ponto de vista em terceira pessoa. Westeros, ano 300. Tyrion dirigiu-se diretamente à sala de reuniões do conselho, conforme lhe haviam informado. Tyrion ainda estava um pouco confuso sobre o que estava acontecendo. Sua irmã não tivera tempo de falar com ele antes, mas parecia bastante frustrada com os assuntos que discutira com o pai. Parecia até que aquilo tinha algo a ver com ele, a julgar pelo ódio que sentia por trás dos buracos da máscara. Quando ele entrou, Varys já estava lá, de pé em um canto ao lado da mesa. Ele mantinha o olhar fixo na madeira, calmo. Bem-vindo, Lord Lannister. O senhor é o segundo a chegar, comentou ele, e então Tyrion percebeu seu estado. Você está desconfortável, observou Tyrion imediatamente. Por que diz isso, meu senhor? Perguntou Varys, voltando seu olhar curioso para o anão. Normalmente você mantém as mãos à frente do corpo. Desta vez, você está forçando um sorriso, com as mãos atrás das costas. Você está um pouco nervoso, a ponto. De fato, Lord Tyrion. E certamente o senhor também ficaria bastante nervoso ao ouvir as notícias que estão por vir, murmurou Varys. Ainda bem que vim ao lugar certo. Afinal, estou um pouco perdido com tudo isso, disse Tyrion. Talvez você possa me explicar um pouco mais? Você saberá em breve, foi tudo que Varys respondeu, optando pelo silêncio. Inclinando-se para a frente, Tyrion puxou a cadeira e sentou-se num canto, numa cadeira mais alta do que alguém da sua estatura. Havia vinho na mesa, e ele não deixou de encher uma das taças e beber. Algo me diz que vou precisar disso, pensou ele. No instante seguinte, a porta se abriu e Petyr Baelys apareceu, ainda tão elegante como sempre. Apesar da cicatriz no rosto causada pelo pássaro que o rei da Ártica lhe atirara anos atrás, naquela época de grande confusão entre o Ártico e os Sete Reinos, ele manteve uma expressão severa e um pequeno sorriso no rosto, tentando parecer galante. Tyrion pensou que com as cicatrizes ele não era tão bonito quanto imaginava. Lord Varys, Lord Lannister, disse Baelys com um sorriso. Mindinho, como vai você? Perguntou Tyrion, parecendo estar de bom humor. Baelys respondeu apenas com um pequeno sorriso. Varys ainda parecia desconfortável e nem sequer falou direito com ele, apenas acenou com a cabeça. Então você também não sabe, não é?
Perguntou Mindinho ao anão, sabendo que Varys não diria nada. Não, Tyrion balançou a cabeça negativamente. Só recebi uma mensagem urgente depois de falar com minha querida irmã. Fui convocado junto com todos os outros. Ouvi dizer que Pycelle está nas masmorras, então esta reunião deve ser sobre isso, disse Baelys. O grande mestre que cuidou da Fortaleza Vermelha por tanto tempo simplesmente acabou nas masmorras por ordem da mão do rei. Tyrion olhou para Varys. Talvez fosse isso que o deixava nervoso, talvez fosse outra coisa. Ele não sabia. Em todo caso, a porta se abriu mais uma vez e Mace Tyrell entrou, mas desta vez ele não estava sozinho. Olenna Tyrell o seguia logo atrás. Lord Tyrell. Bem, eu não esperava que trouxesse visitas, disse Tyrion, olhando para Olenna. Mamãe queria vir, murmurou Mace, quase como uma criança forçada a fazê-lo. Era ridículo como o senhor de Jardim de Cima se rebaixava a ponto de um filho ter que obedecer à mãe. Os outros trocaram olhares. Quem deveria decidir isso era Tywin, a mão do rei. Olenna apenas soltou uma risada. Não se preocupe comigo. Você sabe como é, uma velha não perde uma fofoca. Sabendo que o grande mestre Pycelle foi preso e logo depois houve uma reunião. Como eu poderia perder isso? Disse ela naturalmente. O próximo a entrar foi Lord Redvine, o atual mestre dos navios. Ele foi para o seu lugar depois de cumprimentar a todos rapidamente. Então Kevan Lannister entrou. Olá a todos, disse ele, olhando para Olenna, mas apenas a cumprimentando sem fazer mais comentários. Você acabou de chegar à fortaleza, tio? Perguntou Tyrion, vendo que Kevan ainda vestia a armadura Lannister. Sim, eu estava organizando algumas coisas no acampamento militar a mando do seu pai, quando soube da notícia e vim para cá, disse ele. Presumo que você não saiba. Não. Seu pai apenas me pediu para vir aqui. O próximo a entrar foi o príncipe Oberyn, mestre das leis. Algo me diz que esta reunião será muito interessante, visto que o mensageiro disse que eu não poderia perdê-la de jeito nenhum. O príncipe Dornês estava em um bordel quando foi abordado e obrigado a retornar à fortaleza. Ele não fazia ideia da prisão de Pycelle até chegar lá. Joffrey então entrou, aproximando-se sem responder a ninguém. Todos se levantaram para defendê-lo, pois ele era o rei. Cersei estava atrás dele, acompanhada pelo atual comandante da Guarda Real, Jaime Lannister. A mão do rei tocava levemente suas costas. Acalme-se, disse ela por trás da máscara. Joffrey pareceu irritado naquele momento. Todos os olhares estavam voltados para a cena. Ela não deixou de erguer o olhar, lançando seu habitual desdém por trás da máscara. Todos já conheciam aquele olhar. Cersei era conhecida por odiar a todos, então não foi nenhuma grande surpresa. Ainda assim, o que o monstro da Fortaleza Vermelha significava era algo que muitos sussurravam pelas suas costas. O que ela está fazendo aqui? Perguntou ela com evidente desdém, dirigindo-se a Olenna, que encarou a mulher mascarada sem medo ou hesitação. Olenna apenas esboçou um pequeno sorriso. Não se preocupe comigo, eu só vim observar, disse Olenna calmamente. Você não deveria estar aqui, disse ela, claramente tentando expulsar o idoso Tyrell. Se o rei não me quiser aqui, disse Olenna, olhando para Joffrey. Cersei também lançou um olhar de desprezo. Joffrey não parou de encarar Olenna por um instante antes de responder. Sem problema. Deixe Lady Olenna ficar aqui, disse Joffrey. Todos podiam ver que o clima estava ficando pesado. Esperava-se que Olenna fosse expulsa da sala do conselho, mas claramente não foi o que aconteceu. Cersei apenas encarava, visivelmente irritada. Seu filho estava cada vez mais sob a influência dos Tyrell, provavelmente com aquela garota sussurrando em seus ouvidos. Olenna até conseguirá se colocar em uma posição favorável ali, para ouvir assuntos de estado. Isso deixou Cersei cada vez mais alarmada, pois seu precioso filho estava favorecendo aquela família. Aquela velha era muito esperta. Vamos lá, rainha. Todos queremos saber por que o grande mestre Pycelle foi preso. Ou talvez o mestre dos sussurros possa nos dizer imediatamente, não acha, disse Olenna, voltando sua atenção para Varys. Ele tentou forçar um sorriso, um tanto nervoso. Infelizmente é melhor que a mão diga o que está acontecendo, respondeu. Você está sendo bastante misterioso, está deixando esta velha senhora intrigada, disse Olenna, com um sorriso sarcástico. Olenna juraria que Cersei estava rosnando por dentro da máscara. Então a porta se abriu e a mão do rei se aproximou com um semblante sério e alguns papéis nas mãos. Olá a todos, disse ele com voz seca e firme. Ninguém se levantou como fariam para a chegada do rei, mas certamente acenaram imediatamente para o homem que estava por trás do maior poder dos 7 reinos. O rei podia ter o nome e a coroa, mas todos sabiam quem detinha o verdadeiro poder. Que bom que todos estão aqui, disse Tywin, enquanto se aproximava da cabeceira da mesa, ao lado do rei. Então, vovô, vai nos dizer por que Pycelle está nas celas negras. Minha mãe se recusa a dizer, se você é a pessoa certa para isso. Joffrey foi o primeiro a quebrar o silêncio, com um tom arrogante e frustrado. Tywin olhou para ele como se estivesse julgando que ele deveria ser paciente, mas Joffrey não se importou. Bem, presumo que todos vocês já saibam o que aconteceu, começou Tywin. Seu olhar recaiu sobre Olenna, ao lado do filho, mas ele não disse nada. Sua filha claramente não gostou disso, mas ele a ignorou e continuou. A primeira coisa que você precisa saber é que um novo inimigo chegou a Westeros, vindo do norte. Suas palavras caíram como um peso sobre todos aqueles que ainda não sabiam. Os Árticos, eles retornaram. Tyrion parecia bastante preocupado. Ele podia ver os olhares trocados por toda a sala. Joffrey não reagiu imediatamente.
Seu rosto pareceu horrorizado por um breve instante, mas logo retornou à expressão de raiva. Kevin pareceu surpreso e nervoso. Varys não teve nenhuma reação, provavelmente já sabia. Cersei parecia saber, já que sua reação foi muito discreta. Baeley certamente tinha uma expressão de medo, e todos que o viam perceberam que ele tremia. Mássia arregalou os olhos. Olenna não deixou de exibir um sorriso irônico. Lord Redvine parecia bastante preocupado, talvez se lembrando da última vez em que enfrentaram aquelas pessoas e perderam toda a frota, embora ele não estivesse no comando de seus navios. O príncipe de Dorne arregalou os olhos. Então, abriu um sorriso. Tyrion simplesmente recuou após assimilar a informação. Eles voltaram então. Bem, não esperávamos que ficassem lá para sempre, não é? Disse Olenna, apesar da surpresa que não demonstrou desde o início. Não era como se ela já não esperasse que isso acontecesse algum dia. Jaime simplesmente olhou para sua mão dourada, como se estivesse perdido por um instante. Cersei certamente fervia de raiva por trás da máscara. Precisamos nos preparar imediatamente, disse Redvine com urgência. Sim, vamos nos preparar. Mas quero que vocês entendam o que estamos prestes a enfrentar, disse Tywin. Vamos organizar os exércitos e nos preparar para matá-los a todos, disse Joffrey imediatamente. Tywin o encarou por um instante. Ele já estava acostumado com o temperamento do rei, mesmo assim lançou-lhe um olhar de desdém para aquele que era um rapaz mimado e cruel, que acreditava que tudo acontecia por sua vontade. Espere, disse Tyrion de repente. Santanis não ia para o norte? Segundo nosso mestre dos sussurros? Exatamente. Ele deveria ter chegado à muralha há cerca de 3 luas, disse Varys. E é por isso que não recebemos nenhuma notícia durante todo esse tempo, mesmo enviando corvos e espiões? Perguntou Cersei a Varys. Infelizmente o muro fica muito longe. É difícil controlar as informações vindas de tão ao norte. Nenhum dos meus passarinhos conseguiu passar pelos seus portões, assim como muitos espiões enviados, respondeu ele. Mas não há mais notícias dele? Ele simplesmente desapareceu há 3 luas? Lord Redvine parecia preocupado. E sua preocupação não era com Santanis. Aquilo já era uma questão frustrante para todos eles. Discutiam o assunto havia cerca de 2 luas quando perderam completamente as notícias de Santanis. Santanis ainda era um pretendente ao trono, mas a comunicação com a muralha havia desaparecido por completo. Mensageiros foram enviados, mas até agora nenhuma resposta. Parece que os árticos já não estão tão escondidos. Ou Santanis está morto, ou foi capturado por eles, disse o príncipe Dora Martell, enquanto batucava levemente os dedos na mesa, num ritmo constante. Tywin olhou para ele. Dorne nos ajudará, certo? Afinal, aquele bastardo do seu irmão foi capturado em Lança Solar. Sempre ouvi dizer que Dora dava muita importância a ela. Sei muito bem que você guarda rancor, disse Tywin diretamente ao Beren, que o encarou de volta. Claro, respondeu ele com um pequeno sorriso. Sempre damos o nosso golpe, não importa quanto tempo leve, disse ele. Talvez ele não estivesse falando de Rai, mas de Elia. Afinal, em Volantis, ele havia feito uma pergunta à sobrinha, e no fim, a deixou partir com Jon Artic, mesmo que Dora estivesse furioso com ele, já que ela dissera que amava Jon e queria ficar com ele. Ela escolheu o amor, talvez tenha mais sorte que a mãe, foi o que pensei na época, murmurou Oberyn para si mesmo. Pode-se dizer que ele ficou bastante surpreso ao saber que aquele rapaz do norte era, na verdade, filho de Rhaegar com Lyanna, e que sua sobrinha ficaria com seu próprio meio-irmão. Ele se perguntava como Rhaenys estava reagindo a isso desde que descobriu, talvez ela já soubesse antes. Oberyn não tinha como saber, já que ela agora vivia além da muralha. Havia também a aproximação dos Martells com aquele pretendente vindo do leste, trazendo consigo dragões vivos e alegando ser seu sobrinho. Se Dorne fosse apoiar alguém, provavelmente seria ele, e não os Lannisters. Ele estava disposto a ver os Lannisters caírem, e se eles não se matassem primeiro, Oberyn certamente apostaria na vitória dos Árticos sobre os Lannisters. Mas ele sabia que talvez tivesse que lutar por um lado, dependendo da escolha de seu irmão. De um lado estaria sua sobrinha, criada em Dorne. Seria possível negociar com Jon de Artica para que o filho dela se tornasse o próximo rei de Westeros com o apoio de Dorne. Ou então, acreditar naquele suposto sobrinho, que de alguma forma sobreviveu ao saque de Porto Real e agora estava ascendendo ao poder em Essos. Oberyn certamente teria gostado de salvar Elia também, de tirá-la da capital como fez com sua sobrinha, mas ele só conseguiu salvar um dos filhos de Elia. Poderás ficar com Dorne, dependendo de quando me entregares aquela criatura, disse Oberyn, referindo-se à montanha, algo que ele exigia constantemente. Ele será entregue quando chegar a hora, respondeu Tywin. Alguns ficaram surpresos, outros nem tanto. Afinal, Gregor Clegane já não era o mesmo. Quando Jon de Artica foi a Lannisporto com Jaime Lannister como refém, e mais tarde negociou com Tywin, houve o confronto naval. O problema era que todos os navios Lannister haviam sido destruídos, e o único que restava era o do Montanha, o qual o rei do Ártico esperou se aproximar antes de atacar, abordando o navio Lannister. Esse mesmo homem enfrentou a Montanha ainda jovem, aos 15 ou 16 anos. O gigante perdeu. Teve o braço que empunhava a espada cortado e foi reduzido a eunuco, não passando de uma sombra do que fora. Gregor nunca mais foi o mesmo. Mesmo assim, Tywin viu algum valor nele, pois ele continuava intimidador. E com a raiva da humilhação que sofrerá anos atrás, tornou-se ainda mais implacável, embora nunca mais pudesse voltar a estuprar. Espero que sim, murmurou Oberyn para Tywin.
De qualquer forma, estou muito curiosa para saber como você obteve essa informação de que os árticos retornaram, perguntou Olenna. Dado o comportamento do mestre dos sussurros minutos antes, ela podia ver seus olhos calculando rapidamente a situação naquele canto da mesa. Ele sabia dos documentos do Ártico, mas não sabia o verdadeiro motivo da prisão de Picelli logo após a entrega dos mesmos. Tivin então pegou a carta com o selo do Ártico. Uma carta? E para quem é endereçada? Perguntou Olenna. Diretamente para mim, respondeu ele. Mas o que levou à prisão do grão-mestre Picelli? Ainda me pergunto. Será que ele leu as cartas sem autorização ou algo do gênero? Insistiu ela. Cersei pareceu rosnar, descontente com a insistência da velha, que havia mentido ao dizer que apenas ouviria e agora participava da reunião. Mas Tivin simplesmente respondeu calmamente. Recebi documentos que eles haviam retirado da cidadela. Não sei se devo agradecê-los ou não, pois esses documentos falam tanto de Picelli quanto do mestre de Rocher do Casterle, diretamente envolvidos na morte de Joanna. Atrás dele, Varys, que só sabia da chegada dos Árticos, arregalou os olhos. Havia algo que ele desconhecia ali. Como isso é possível, meu senhor? Perguntou Baelys, também bastante surpreso. Não era um assunto trivial. Não vou entrar em detalhes, mas minha esposa foi envenenada durante a gravidez. Espere, ela foi envenenada? Tyrion praticamente gritou ao ouvir isso no instante seguinte. Este não é lugar para gritar, Tyrion. Se quiser falar sobre isso, faça-o mais tarde. Por agora, quero que saiba apenas o motivo, sem entrar em detalhes, respondeu Tivin, rosnando para o filho anão. Ele mostrou a carta. Isto revela uma conspiração contra a minha família naquela época. Picelli, apesar de ter sido leal durante todos estes anos, não pode ser perdoado por ter ajudado na morte de Joanna. Kevan olhou para o irmão. Certamente jogar o grande mestre nas celas negras criaria um sério conflito interno, e a cidadela não ficaria nada satisfeita com isso. Contudo, se isso fosse verdade, Tivin estava disposto a correr o risco. Ele lidaria com todos os responsáveis por uma possível morte de Joanna, que havia sido tramada por algum motivo que ele desconhecia. Tivin não deixaria nenhum deles impune, mesmo que a cidadela discordasse e criasse atritos com a coroa. E podemos ver essas cartas? Perguntou Oberyn, bastante interessado. Varys também se inclinou ligeiramente para a frente, como se quisesse ouvir melhor, mas sabia que não podia ir mais longe. Tivin balançou a cabeça. Não, isso é um assunto pessoal. Você só precisa entender que isso é um jogo de Jon de Artica para tentar nos desestabilizar. Ele sabia que eu não deixaria isso passar, e eu também não vou deixar que ele nos divida tão facilmente. Ele fez uma pausa antes de continuar. Quero que você não insista neste assunto. Eu tratarei com Picelli. Já enviei uma carta à cidadela, pedindo que enviem um representante para explicar todos esses documentos. Isso será resolvido entre mim e a cidadela. Ninguém insistiu mais, apesar das trocas de olhares. Todos se perguntavam o que poderia haver naquelas cartas para causar tanta divisão, exatamente como Tivin dissera ser a intenção de Jon. Mesmo assim, não há nenhuma outra mensagem dele? Uma declaração de guerra, algo do tipo? Perguntou Tyrion, ainda com uma expressão perturbada após saber o que aconteceu com sua mãe. Ele tinha muito em que pensar. Sua mãe havia sido envenenada durante a gravidez. Isso significava que ele havia nascido anão por causa disso? Foram os mestres que causaram a situação em que ele se encontrava? Aquilo mudou tudo para ele. Mas seu pai ainda o encarava com desdém, talvez por isso sua irmã estivesse tão furiosa antes, mas eles não pareciam ter perdido o desprezo por ele. Seu irmão era o único, depois do rei, que o olhava atônito, mas com um olhar de pena. Bem, eu não me importo com Joanna. Quero saber como vamos lidar com o Ártico. A voz de Joffrey interrompeu todos os pensamentos. Imediatamente todos ficaram tensos. Tyrion trocou um olhar preocupado com o irmão, enquanto Tivin simplesmente fixou o olhar no neto. Até mesmo Joffrey se encolheu ligeiramente ao encarar o olhar penetrante de seu avô. O quê? Por que se preocupar com alguém morto? Joffrey deu de ombros. Até mesmo sua mãe pareceu relutante. Todos sabiam disso, especialmente para Tivin Lannister, que Joanna era um assunto extremamente delicado. Ele podia até ser seu neto, mas jamais deveria menosprezar a avó na frente dele. Nem mesmo uma coroa pôde salvá-lo da ira de Tivin. Se fosse qualquer outro momento, Tivin já teria dado um tapa em Joffrey. Mas agora eles estavam em crise. Ele desviou o olhar e encarou todos à mesa. Vamos nos preparar para a guerra. Chegou finalmente a hora de os países do Ártico agirem, depois de tanto silêncio. A preocupação que Tyrion sentirá retornou com força. Ele se lembrava muito bem dos Árticos e do que eles haviam dito, que estavam lutando contra os caminhantes brancos. Eles haviam declarado isso sem hesitar, não importando quanto o povo de Winterfell ou aqueles que vieram com a corte do sul os olhassem como se fossem loucos. Mas Tyrion percebeu que Arya e todos os outros acreditavam nisso. Quando o próprio sol mudou de cor, pareceu um sinal. Havia dias em que o sol durava apenas 3 horas. Ele conseguia ver seu movimento no céu antes que a noite caísse novamente, e então vinham mais de 20 horas de escuridão até o amanhecer. Eles estavam no meio da Guerra dos 5 Reis enquanto tudo isso acontecia. Parecia uma loucura, mas tudo estava acontecendo bem diante de seus olhos. Eles tinham grande dificuldade para lidar com os inimigos, já que a maior parte do dia era escuridão. Sem mencionar que colheitas inteiras foram destruídas pela falta de luz solar no último ano. Isso não era prova suficiente de que eles estavam dizendo a verdade? E agora, possivelmente, aquela guerra havia terminado. Não havia mais notícias do norte.
A muralha simplesmente parou de enviar qualquer informação para a capital. Mesmo com cartas do rei exigindo respostas e ameaçando a muralha com conspiração contra a coroa caso não enviasse notícias do norte para monitorar o Ártico. Até mesmo o espião de sua irmã, Janus Flynn, foi dado como morto há 5 luas. Isso fez Tyrion se lembrar da última vez em que foram atacados em Lannisporto, quando seu pai não soube de nada até o último momento, porque os corvos que avisavam que Artic havia saqueado Vila Velha estavam sendo impedidos de chegar a Rochedo Casterly. Lord Redvine prepare toda a frota real juntamente com a frota de sua casa. Eles já aguardavam a chegada dos navios do Ártico. Mesmo com todo o silêncio, já estavam se preparando. Porto Real estava repleta de navios, assim como Pedra do Dragão, que haviam tomado quando Santanis partiu para o norte. Podemos declarar Santanis morto, não acha? Jon de Artica não o declararia herdeiro do trono e permitiria que alguém que também almejava o trono de ferro vivesse, disse Oberyn calmamente. Era possível sentir o ódio de Joffrey quando o título foi mencionado. Ele não é o herdeiro do trono. Ele é apenas um bastardo, rosnou Joffrey. Um bastardo com um poderio militar que o mundo jamais viu, meu rei, lembrou Olenna calmamente. Até Tywin pareceu preocupado. Então nós os destruiremos. Temos toda a nossa linha de exército na capital. Eles nos atacariam facilmente, disse Cersei, tentando parecer inteligente. É bem possível, já que eles só navegam pelo mar, ou tentam marchar pelo norte, mas acho isso um tanto improvável, disse Baelys, em tom calculista. Precisaremos de mais no exército. Você disse que Lady Arryn ajudaria se você pedisse. É hora de trazer o vale para o nosso lado também, disse Tywin, enquanto Mindinho sorria. Claro, Lord Hand. Enviarei uma carta a ela imediatamente. Afinal, Lady Arryn também tem interesse em lidar com certos assuntos. Ela vê os Árticos como ameaças, disse Baelys. Tyrion, embora ainda perturbado com o que ouvirá sobre sua mãe, certamente conversaria com seu pai após a reunião. Mesmo assim, não deixou de notar. O Ártico representava uma verdadeira crise para eles. Ele podia ver seu pai fazendo cálculos rapidamente. Cersei estava dividida entre o ódio e a vingança, talvez na esperança de que Arya Stark estivesse com os Árticos. Joffrey parecia arrogante. Ele claramente gostou do que ouviu sobre trazer o Vale para o conflito, já que os Cavaleiros do Vale criaram um exército incomparável. Uma mistura das forças das terras ocidentais, da Campina, de Dorne e das terras da Coroa, uma força perfeitamente capaz de lidar com o Ártico. Baelys estava encurralado, dividido entre o ódio, o desejo de vingança e o cálculo. Parecia mais concentrado nos acordos que fizera com Lysa Arryn, que previa que ela lutaria contra os Árticos. Varys parecia um tanto perturbado, fazendo cálculos rapidamente, apesar de tentar manter uma postura calma. A chegada dos Árticos, embora já esperada, pareceu pegá-lo de surpresa. Ele parecia ter pensamentos ainda mais profundos do que todos os outros ali presentes. Mas Tyrion não conseguia ler mentes. Seu olhar então se voltou para Oberyn, que também parecia estar calculando, talvez pensando se conseguiria atrair Dorne para o seu lado e aumentar ainda mais as forças. Mas Tyrion não acreditava que isso aconteceria tão facilmente. Mas se parecia orgulhoso. Provavelmente estava imaginando os Tyrell liderando um exército de 4 reinos contra os Árticos. Ao olhar para trás, Tyrion observou mais uma vez sua família: Joffrey, Cersei, Jaime, seu pai e seu tio. Todos tinham suas próprias reações, mas havia preocupação em seus olhos, mesmo que tentassem escondê-la. O Ártico sempre me deixou uma profunda impressão. Desta vez não seria diferente. Todos sabiam que eles chegariam, com seus olhares frios, destruindo tudo em seu caminho. Mas Tyrion e os outros pareciam não saber o que realmente estava acontecendo, pois mesmo reunindo a força de 4 reinos inteiros, eles seriam pegos de surpresa ao descobrirem que o ataque não viria do lado leste do continente. Autor aqui. Bem, como podem ver, primeiro realizei a reunião com eles sem saber que os Artics já tinham deixado o norte e estavam a caminho de Pique. Após esta reunião, farei mais uma pequena manifestação do Conselho, relatando que eles receberão notícias do norte e ficarão finalmente surpresos ao descobrirem que os navios do Ártico vinham, durante todo esse tempo, lançando um ataque contra a costa oeste, avançando para o sul. Capítulo 415. O caos se espalha por Westeros. Ponto de vista em terceira pessoa. Westeros, ano 300. No período entre o mês seguinte ao último encontro, quando começaram as discussões sobre Jon Artic e o exército ártico, muita coisa aconteceu. Para começar, no mesmo dia da reunião, Tyrion exigiu respostas de seu pai. Tywin confirmou de fato a carta, quando restavam apenas 4 membros da família à mesa do conselho. Os mestres acreditavam que sua mãe era amante do Rei Louco e que você era um filho bastardo dessa aberração. Isso destruiu Tyrion no exato momento em que as primeiras palavras saíram da boca de seu pai, repletas de desprezo e ódio. Até mesmo seu irmão e seu tio ficaram horrorizados, olhando para Tyrion com pena. Então você está dizendo que minha mãe foi envenenada durante a gravidez, pelo próprio mestre de Rochedo Casterly? Gritou Tyrion. Sua taça havia caído no chão, o vinho se espalhando, mas ele nem se importou. Apenas olhou para o pai com lágrimas escorrendo dos olhos. Então você está dizendo que eu nasci assim por causa disso? Seu olhar se voltou para o tio e para Jaime, que o encarava com pena, horror e até raiva. Sim, você nasceu assim por causa dos venenos, admitiu Tywin com relutância. E Tyrion percebeu. Mesmo assim, ele encarou o pai intensamente, na esperança de encontrar algo além do desprezo que este lhe demonstrara ao longo dos anos. Talvez, ao menos, compreensão.
Afinal, se isso fosse verdade, ele não teria culpa de ter nascido daquela forma. Não teria culpa da morte da mãe. Mas Tywin apenas o encarou com o mesmo julgamento frio de sempre, o mesmo que Cersei sempre demonstrara antes. Mesmo sabendo de sua situação, o ódio permanecia inalterado, e Tyrion não encontrou nada além do desprezo habitual em seu pai. Aquele brilho frio, como se nada daquilo importasse. Como se ele ainda fosse um erro do qual queria se livrar, um erro que nunca foi bem-vindo. Era simplesmente um fato que Tywin teve que aceitar para o bem da família. Nada mais. Tyrion sentiu como se tivesse engolido uma faca. Eles nem se importam, ele percebeu. Pelo menos o pai e a irmã continuariam a tratá-lo como sempre, um monstro. Nada mudou mesmo agora que se sabe a verdade. Eu sou um monstro, mesmo que não seja minha culpa. Eles ainda me veem da mesma forma. Um monstro nasceu e o assassino de Joanna Lannister, o filho que a matou ao nascer, ele será sempre o filho indesejado. O irmão que matou a mãe deles. Aquilo o corroía por dentro. Seu pai continuou falando, dizendo primeiro que se encontraria com Varys para saber tudo sobre essas ordens secretas dos mestres. Depois, disse que já enviaria uma carta a Rocher do Casterly para prender o mestre e jogá-lo nas masmorras até seu retorno. Ele mesmo lidaria com o desgraçado. Tywin não sabia que alguns dias antes, Jaina já havia recebido uma carta semelhante em Rocher do Casterly, contendo um conjunto de documentos que detalhavam as ações do próprio mestre do castelo. Havia registros de envenenamentos durante a gravidez, e até mesmo após o nascimento de Tyrion. Não eram exatamente os mesmos documentos enviados para Porto Real. Jon havia dividido o material, uma parte foi para a capital, outra para os Lannisters em Rocher do Casterly. Dessa vez, o corvo foi direto para Jaina. Ela achou estranho vê-lo entrar em seus aposentos, mas mesmo assim pegou o documento. E ficou paralisada ao ver o símbolo no selo de cera. Leu atentamente, mas seus olhos se arregalaram no instante seguinte. A carta não continha uma mensagem direta, apenas evidências. Evidências contra o próprio mestre, revelando mais uma vez a cada linha que Joanna precisava do mestre, enquanto ele a envenenava lentamente sem que ninguém percebesse. Sua intenção era matar o bebê, mas o bebê não só nasceu apesar da deformidade, como Joanna também foi morta por causa dela. Jaina Lannister continuou revisando os documentos várias vezes. Ela sabia que Tywin jamais a perdoaria se fosse verdade. Ela conhecia bem a caligrafia, e era de fato a letra do mestre. Sua assinatura. A primeira coisa que ela fez foi sair do quarto e ir direto para os aposentos de Tywin. Havia sempre 2 guardas lá, impedindo a entrada de qualquer pessoa. Mas ela tinha a chave, uma que lhe fora deixada diretamente. Seu irmão sempre a deixava com ela quando estava fora, afinal, a chave deveria ter documentos ou ser usada em caso de emergência. E era o que acontecia. Os homens ficaram surpresos. Deixem-me passar, disse ela firmemente parando em frente a eles. Minha senhora. Eles tentaram argumentar, afinal, os painéis solares não eram usados quando Tywin estava ausente. Você realmente acha que Tywin não me deixaria entrar em seus aposentos se não fosse uma emergência? Ela perguntou, mostrando a chave. Eles hesitaram, mas acabaram assentindo com a cabeça. Rocher do Casterly também foi muito mais reforçado após o que aconteceu há menos de um ano, quando um grupo de homens do Ártico conseguiu entrar e sequestrar Joy. O aposento de Tywin era tão vigiado quanto o cofre e nunca mais foi deixado sem supervisão na entrada. Em todo caso, ela entrou. O lugar cheirava a madeira velha e cera acumulada de velas usadas. Como ninguém abria as janelas sem Tywin no castelo, o ar permanecia viciado. Ela não se importou com o cheiro e continuou andando pelo lugar. A primeira coisa que fez foi abrir a janela. Depois foi direto às gavetas procurando cartas. Ela procurou por qualquer documento com a caligrafia do mestre. Encontrou um manuscrito. O mestre dava algumas instruções sobre um problema em uma pequena vila perto de Rocher do Casterly. Ele falava sobre o conserto de um poço. Mas ela não estava interessada nisso, e sim na caligrafia. Comparou-a com os papéis que trouxera do estranho corvo. Havia pequenas diferenças, a escrita mais recente parecia mais frágil, mais trêmula, mas ainda assim era a mesma. Não havia dúvidas. Analisando as datas dos documentos, tudo coincidia. Minha senhora, foi nesse instante que surgiu a voz da pessoa que ela menos queria ouvir naquele momento. O mestre apareceu à porta. Está tudo bem? Perguntou, curioso. Eu estava passando pelo corredor quando vi a porta aberta. Os guardas disseram que você estava aqui. Posso te ajudar em alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Sempre prestativo. Jaina ergueu o olhar. Um olhar frio. Algo que ela jamais imaginara dirigir a um mestre. Você? Ela parecia incapaz de se controlar. Joanna, pobre Joanna, tinha sido envenenada por aquela criatura imunda que vivia sob o mesmo teto. E o pobre Tyrion, provavelmente nascerá assim por causa daquele veneno. Jaina pegou um castiçal de ouro que Tywin mantinha sobre a mesa para colocar velas, tanto para ler documentos quanto para escrever relatórios. E ela avançou, contornando a mesa e dirigindo-se ao mestre com um olhar fulminante. O mestre percebeu que algo estava errado. Ele recuou em direção à porta quando ela se aproximou demais. O olhar de Jaina não continha nada de amigável. Havia um lampejo de ódio que ele nunca vira na loira. Lady Jaina, o que você está... Ele mal terminou a frase. Ela já havia se atirado sobre ele, atingindo-o com o castiçal de ouro diretamente no rosto. O homem gritou, caindo para trás, tentando escapar do golpe. Ele gemeu, atordoado, ao bater com a cabeça na parede.
Os guardas entraram na sala assustados, e arregalaram os olhos ao verem a cena. Jenna não parecia disposta a parar. Vou te matar, ela gritou, avançando novamente. Os guardas reagiram rapidamente, segurando o mestre, enquanto um deles puxava Jenna para trás. Deixe-me matá-lo, ela gritou, debatendo-se. Minha senhora, o que está fazendo? Ele é o mestre, disseram os guardas completamente perdidos. Não, ele é um assassino. Deixe-me matá-lo, Jenna gritava sem parar. Por favor, acalmem-se. Vocês não podem matá-lo, imploraram eles. Após algum tempo, ela começou a se acalmar. O mestre estava no chão, com o nariz quebrado e sangrando, olhando para ela horrorizado. Jenna respirou fundo. Ela não avançou novamente, mas continuou a encará-lo com puro ódio. Minha senhora, o que eu fiz para que a senhora haja dessa maneira? Murmurou o velho mestre. Não venha com essa, seu assassino. Eu sei de tudo. Não venha até mim com essa voz fraca e mansa, seu verme. Se fosse te vir aqui agora, você já estaria morto. Sua cabeça estaria numa estaca em frente ao nosso portão, gritou Jenna. Os guardas não entendiam nada e os gritos já estavam chamando muita atenção. Mais homens começaram a se aproximar, e um dos comandantes da guarda da rocha chegou. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu saber, e os guardas trocaram olhares. Não sei como dizer. Lady Jenna simplesmente surtou, murmurou um deles. Eu não perdi a cabeça, gritou ela, virando-se para ele e, em seguida, olhando diretamente para o comandante. Quero que coloquem este homem na cela mais escura e imunda deste castelo. Ele não receberá visitas. Receberá apenas comida e água para que não morra. Esta é uma ordem. O comandante olhou para ela como se pensasse que ela tivesse enlouquecido. Minha senhora, por que está fazendo isso? Jenna ainda comandava o castelo. Suas ordens eram as ordens de Tivin na ausência dele, e também as de Kevan. Mas isso pareceu-me demasiado extremo. Por que prender o mestre? Foi então que ela se virou, atirou o castiçal ao chão, pegou os documentos e a carta de Artica da mesa e mostrou o primeiro pergaminho. Você reconhece esta caligrafia? O comandante olhou hesitante. Sim, é do mestre, murmurou. Então leia isto. Ela apontou para uma das passagens na segunda folha de papel com o selo ártico quebrado. Havia vários documentos, mas aquele em particular detalhava o envenenamento de Joanna durante a gravidez. O homem leu e seus olhos se arregalaram. A data, a assinatura, tudo era do mestre. Ele simplesmente engoliu em seco e pousou o jornal, alternando o olhar entre os guardas e o mestre que era ajudado a se levantar com sangue escorrendo do nariz, tentando se limpar. Prendam-no agora, disse Jenna novamente, desafiando qualquer oposição. O homem assentiu. Façam como Lady Lannister diz, disse o comandante. Os soldados hesitaram por um instante, mas assentiram. Levem-no. Coloquem-no na cela mais escura que tivermos, acrescentou o capitão da guarda. Espere. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? O mestre parecia aterrorizado, ainda limpando sangue. Os homens não tiveram escolha a não ser obedecer às ordens. Independentemente do que estivesse escrito ali, foi o suficiente para Jenna tentar matá-lo e para o comandante lhe dar o tratamento mais severo. Os guardas o arrastaram para longe, levando-o para o pior lugar de Rochedo Casterly. Jenna nem sequer saiu dos aposentos solares. Pegou uma pena, tinta e pergaminho e começou a escrever uma carta urgente para Tivin, relatando tudo o que havia acontecido. Havia uma pequena chance de ele ficar furioso com ela por ter agido sozinha tão rapidamente. Mas ela não podia ficar parada, sabendo que o assassino de Joanna circulava livremente pelo castelo, e tentar fingir que nada estava acontecendo. Quando terminou a carta, ela foi pessoalmente ao Ninho dos Corvos. Pegou um dos corvos que iam para Porto Real e o enviou. Ela deveria manter a calma em relação às suas ações. Sabia que Tivin faria o mesmo se soubesse disso sobre Joanna. Talvez ele corresse imediatamente para Rochedo Casterly. Talvez não, afinal, ela se lembrava muito bem do símbolo selado nas cartas que receberá. Isso significava que aquele reino havia voltado seu olhar para os 7 reinos. E eles estavam usando o que haviam roubado da cidadela anos atrás para atacar os lordes e os mestres. Era óbvio que estavam fazendo aquilo de propósito. Mas agora, isso já não importava. Ao mesmo tempo, em Porto Real, naquele mesmo dia, Tyrion saiu da reunião frustrado. Foi a um dos bordéis de Mindinho e passou o resto do dia bebendo até perder a consciência, até o anoitecer, pedindo vinho um atrás do outro. Meu senhor, ele ouviu uma voz jovem. Ele ergueu os olhos e viu Podrick Payne. Ah, você está aí, ainda é meu escudeiro, disse Tyrion bêbado, olhando para Podrick que se aproximava. Ele estava caído num canto do bordel, com várias garrafas e alguns copos espalhados ao seu redor. Até as prostitutas o olhavam com cautela. Ele dispensou todas as prostitutas, mandou-as ficar longe e só pedia bebida e que não fossem incomodadas. Mindinho foi o primeiro a aparecer depois disso, mas Tyrion simplesmente o mandou embora. Ele não queria companhia. Nenhuma. Oberyn foi o segundo a se aproximar, ao saber que ele estava ali. Ele tinha interesse, queria informações. Pensou que poderia obtê-las de um anão bêbado. Mas Tyrion apenas olhou para o príncipe. Vá se fuder e me deixe em paz. O príncipe de Dorne apenas riu da atitude do anão, mas logo percebeu que ele não era apenas miserável, ele estava destruído. E que um homem como aquele não merecia ser incomodado. O que quer que tenha acontecido depois da reunião, aquilo o abalou profundamente. Provavelmente por causa de Joanna, sua mãe. O príncipe percebeu isso enquanto se afastava do anão. Por causa do envenenamento durante a gravidez. Podrick foi o terceiro a se aproximar naquele momento. Acho que ainda sou seu escudeiro, Lord Lannister, disse o jovem.
Podrick, eu gosto de você, você sabe disso. Mas agora, você pode me deixar em paz, disse Tyrion, calmamente apesar da voz arrastada e do cheiro de vinho. Meu senhor, está tudo bem? O senhor está até recusando mulheres. Nunca vi isso antes, murmurou o jovem. Hoje não estou com vontade, respondeu Tyrion. Agora me deixe em paz, entendeu? Se você quiser conversar, começou Podrick, hesitante. Se eu quiser conversar, você diz. Então me deixe conversar sozinho, decidiu Tyrion, de forma desonesta. Podrick apertou os lábios, mas assentiu com a cabeça e se levantou para se afastar. Você sabe que ele ainda me culpa? Perguntou Tyrion. Podrick parou quando Tyrion disse aquilo, sem qualquer contexto. Desculpe, meu senhor, disse ele, olhando para Tyrion, que estava com o olhar baixo. Então Tyrion olhou para Podrick, e lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Tyrion. Ele ainda me culpa. Diz que foi por minha causa que minha mãe foi envenenada, porque eu decidi existir naquele momento. De qualquer forma, eu a matei. Se não fosse por mim, minha mãe estaria viva, disse Tyrion, chorando. Até mesmo as mulheres próximas pareciam horrorizadas. Podrick nunca tinha visto Tyrion naquele estado. Ali, chorando como uma criança. Agora me deixe em paz, foi tudo que Tyrion disse antes de baixar a cabeça e chorar. Podrick pareceu relutante, mas assentiu com a cabeça. E acabou encontrando Jaime na entrada do bordel. Meu senhor? Perguntou o jovem. Jaime percebeu imediatamente. Meu irmão. Podrick simplesmente apontou. Jaime franziu a testa e seguiu. Ao entrar, encontrou Tyrion lá, ainda chorando. Ele parou a poucos metros de distância, olhando para Tyrion chorando em meio às bebidas. Jaime já tinha visto o irmão abatido muitas vezes, mas nunca o vira daquele jeito. Não é sua culpa, irmão. Não dê ouvidos à loucura do papai. Foi tudo que Jaime conseguiu dizer enquanto se sentava ao lado do irmão e abraçava Tyrion. Lysa Arryn de fato fora convencida por Mindinho. Poucos dias após o encontro, ela começou a enviar cartas por todo o vale, falando sobre Pycelle e a chegada dos Árticos. Nos dias seguintes, muitos senhores do vale ficaram surpresos ao receber a convocação, que declarava que eles entrariam na guerra contra Arctic, após terem permanecido neutros durante toda a Guerra dos Cinco Reis. Mas fazia sentido. O Arctic ia contra muitos dos valores do vale, especialmente no que diz respeito à fé. Depois de assassinarem o Alto Septão e outros sacerdotes dos Sete, vários grão-mestres da Ordem e saquearem Vila Velha, passaram a ser vistos como inimigos por muitos lordes do vale. Não demorou muito para que as forças começassem a se reunir. Na semana seguinte, uma grande concentração de navios de guerra começou a se formar em Gultov, um dos maiores portos do vale. Então, o que você acha disso? Perguntou Andarion Royce, seu pai e senhor de Runestone, observando o movimento do vale e lendo as cartas. É um tanto frustrante que Nossa Senhora nos chame agora, depois de termos permanecido neutros durante a Guerra dos Cinco Reis. Mas quer queiramos ou não, o vale será dividido por isso, murmurou Lord Royce para seu filho. Muitos são a favor de Ned Stark, não é, pai? Perguntou o filho. Claro que sim. As palavras de Ned Stark ainda têm peso. Ele afirmou que seu sobrinho era o rei de Westeros, e o vale levará isso em consideração. Muitos de nossos lords serão a favor, outros contra, devido ao que aquelas pessoas fizeram com Vila Velha. Você acha que o boato sobre o dragão é verdade? Se ele realmente tem um dragão tão grande quanto dizem, podemos ter problemas, disse Andar, preocupado. Isso será resolvido quando chegar a hora. Por agora, vamos ver como o vale reage, especialmente com todo esse caos contra os mestres se espalhando por toda parte, respondeu Ion. Lysa Arryn certamente havia enviado ordens, mas o vale não pareceu responder como ela esperava. Isso porque, naquele momento, todas as sedes das grandes casas estavam enfrentando problemas com as estranhas cartas que haviam chegado com o símbolo do Ártico. Muitos alegaram que era uma provocação para semear a discórdia e dividir os lordes de seus mestres, mas havia informações impossíveis de negar. Pura espionagem a serviço da Ordem. Tentativas de controlar os eventos de Westeros desde o início da Ordem. O mestre de Runestone estava naquele momento em uma cela colocado lá pelo próprio Ion, que detestava saber que havia sido espionado o tempo todo. Eles tinham até planos para sua filha mais velha, Isila. Ele revistou os aposentos do mestre e encontrou papéis que indicavam que naquele momento, o mestre já lhe sussurrava comentários inocentes sobre tais assuntos. Assim foi por todo o vale. As cartas revelaram que os mestres vinham espionando e manipulando eventos ao longo dos anos, por um longo período. Algumas chegaram a expor eventos históricos que haviam sido influenciados por eles. A raiva vinha principalmente daqueles que ao longo da história tinham algo a perder. Terras, dinheiro, pessoas, e nos casos em que os mestres estiveram envolvidos. Com sussurros aos seus ouvidos. Esses senhores agora enchiam suas masmorras com os ratos cinzentos, e enviavam cartas à cidadela, exigindo explicações, ou ameaçando executar os mestres. Westeros estava um caos. E em meio a ele, a verdadeira ameaça se aproximava. O conselho estava perdido. Tywin observava os lordes aprisionarem seus mestres um após o outro. Varys relatava como cada um lidava com as informações recebidas de cada casa. E todas as informações eram legítimas. Como ele conseguiu tudo isso? Como tinha corvos para cada casa em Westeros? Como sabia como atacar e criar um caos que dividiu Westeros como nunca antes? Os próprios lordes começariam a desconfiar de suas cartas, afinal, poderia ser um mestre enviando notícias falsas. A cidadela ficou ainda mais pressionada em meio a tudo isso.
Pedidos de explicações, de reparações, de resgates, declarações de mestres já falecidos ou daqueles que seriam executados em breve. Houve até declarações de guerra. Quase ninguém olhava com bons olhos para a cidadela naquele momento. Esses corvos do Ártico simplesmente mudaram toda a percepção e a confiança nos mestres. Ao mesmo tempo, os lords teriam mais dificuldade em lidar com as coisas sem esse conhecimento e conselho. Westeros tinha tudo a perder, com lords orgulhosos demais para perdoar alguém que havia espionado e até sabotado sua casa. Olenna estava nervosa, os Tyrell estavam no meio de tudo aquilo, sendo os senhores da Campina. Tywin certamente gostaria de observar e se divertir vendo aquela mulher roendo as unhas, mas não era nada engraçado. Tywin observava todo o caos com um olhar vago. Aquilo era ruim, muito ruim para ele. E pensar que havia uma ordem que nem ele nem ninguém conhecia, agindo secretamente através de eventos históricos. Basicamente era assim, Tywin Lannister só conseguiu o que conseguiu contra os Targaryen porque a cidadela permitiu. Afinal, todos os mestres tinham que apoiar os Lannisters depois que a ordem veio da cidadela. Se os Lannisters tivessem apoiado Aerys, a cidadela teria feito tudo ao seu alcance para destruir o Rei Louco e sua família, mesmo que isso levasse os Lannisters junto com eles. Então, 2 semanas após o primeiro encontro, começaram a chegar as cartas de Jon da Arctic, uma para cada lorde que Jon havia escolhido, mensagens diretas e pessoais. Assim como fizera com os lordes do norte, uma carta de ameaça ou conselho. Tywin recebeu o seu, e Tyrion teve que comparecer a outra reunião, algo que ele vinha tentando evitar nas últimas 2 semanas desde o incidente com sua mãe. Mas dessa vez não havia escolha. Foi uma ordem direta de seu pai. Enquanto isso, os exércitos já estavam sendo preparados para o conflito contra o Ártico. Tywin mostrou a carta e pediu a Kevan que a lesse. Do rei do Ártico Jon Arctic para Lord Tywin Lannister de Rochedo Casterly, ou o atual Mão do Rei. Lord Lannister, já se passaram muitos anos desde nosso último encontro. Aguardo ansiosamente nosso próximo encontro. Sei como o senhor deve estar se sentindo depois de tudo o que aconteceu. De fato, foi uma situação bastante complicada naquela época, admito. Infelizmente, no ano passado, estive ocupado bem ao norte, lutando contra os mortos. Espero que você entenda porque não participei daquele grande jogo que você começou no sul. Por causa disso, também fiquei impossibilitado de me comunicar com o sul durante alguns meses. Foi somente no final da guerra que comecei a descobrir o que havia acontecido. Primeiro, descobri que meu tio havia sido executado pelo bastardo do seu neto. Devo dizer que não fiquei nada contente com isso. Ainda mais com o ato final de Lord Stark revelar minha identidade. E sim, é verdade. Eu sou Aegon Targaryen. Eu já sabia disso há muitos anos, mas estava mais interessado em moldar o reino que construí do nada do que em buscar um trono muito ao sul. No entanto, agora que a guerra contra os mortos acabou, e tudo está voltando ao normal, finalmente posso voltar minha atenção para o sul. E eu estou chegando. Espero uma boa recepção. Afinal, como Aegon Targaryen, eu não só tenho que vingar meu tio, mas também acertar certas contas. Aquele seu cachorro, que ironicamente transformei em eunuco e aleijado, matou meu irmão e Elia Martell. E ele ainda está vivo. Uma pena que eu não soubesse disso na época. Se soubesse, eu teria levado para o Ártico, e o torturado até que seu corpo desabasse. Eu também teria lidado com você de forma diferente em Lannisport. Naquela época, eu tive a oportunidade de agir, e eu não fiz. Isso não se repetirá. Estou indo para Westeros. Pretendo cobrar a dívida que os Lannisters me devem, tanto pela morte do meu tio quanto pela do meu irmão. Quero deixar isso bem claro. Pretendo matar você, sua filha e seu neto bastardo. E se Joffrey também estiver lendo isso, pode ter certeza de que até o fim desta guerra, sua cabeça será decepada. Todos aqueles que apoiam a casa Lannister também serão tratados como traidores. Aniquilaremos qualquer exército que se opuser a nós. Vocês podem dizer que eu lidero selvagens, mas eu lhes asseguro, meus exércitos são muito mais poderosos do que quaisquer outros nos 7 reinos. Você não faz ideia do que está por vir. Para nós, ao norte da muralha, vocês são os verdadeiros selvagens, desprovidos de tecnologia adequada, táticas de combate e estratégia militar como as que temos e desenvolvemos aqui. Mas não se preocupem, não ficaremos discutindo sobre quem é melhor. Provaremos isso no campo de batalha. Será um espetáculo. E em breve haverá notícias, Lord Tywin. Notícias que marcarão os Lannisters para sempre. Mas não posso dizer agora, isso estragaria a surpresa. Por isso, peço que vocês fiquem bem atentos nos próximos dias. E não vá chorar, tá bom, leãozinho? E Joffrey, grite o quanto quiser. Eu já vi um pouco da sua personalidade. É patético. Um rei que parece mais uma criança mimada e cruel, que se esconde atrás de homens enquanto se acovarda ou corre para a mãe. Eu vi o que aconteceu na Batalha da Água Negra. Mamãe chamou e você correu para ela, abandonando seus homens. Como eu disse, patético, talvez o rei mais mimado e patético da história dos 7 reinos. Só não implore quando eu estiver diante de você com uma espada na mão, executando-o em frente a toda Porto Real. Caso contrário, eu começarei a rir. E lembrarei que avisei você sobre isso, aqui mesmo, nesta carta que você está lendo. E terei prazer em arrancar sua cabeça, assim como você fez com meu tio. Com essas palavras, a carta terminou. E houve diversas reações por parte de cada membro do conselho. 2 semanas depois, chegou a notícia que mudou tudo. As casas da costa oeste começaram a enviar mensagens. O norte começou a enviar mensagens. Uma frota de navios árticos navegava em direção ao sul, e havia chegado às Ilhas de Ferro.
Naquele momento, o Ocidente ainda enfrentava os Homens de Ferro que atacavam suas costas. Saber que uma frota de 300 navios avançava para o sul, mudou completamente o jogo. Principalmente porque os exércitos estavam concentrados nas terras da coroa, aguardando o ataque vindo daquela direção. Isso pegou todo o conselho de surpresa mais uma vez. Ao mesmo tempo, naquele instante da muralha Adorne, uma rede de olhos, visões em tempo real, foi estabelecida para Jon. Ele agora tinha olhos e ouvidos em todos os 7 reinos. Nada mais lhe escapava, ele podia ouvir todas as conversas e ver tudo o que precisava para continuar a guerra. E ao norte da muralha, no Ártico, o reino também iniciou seu segundo movimento contra os 7 reinos, com o exército dentro do reino começando a se movimentar novamente. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.